Olá, irmãos e amigos, família Casa de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar agora um vídeo, uma mensagem no canal do YouTube da Casa de Deus. Tenho certeza que vai ser abençoador para a sua vida, para a sua família. Então fique conosco e seja abençoado grandemente pelo poder da palavra do Senhor. Amados, a gente vive num mundo estranho, né? Que parece que as pessoas têm que levantar hoje de manhã, pegar um celular do lado da cama e começar a fazer assim para se inspirar, para sair da cama. É ou não é? Amados, eu quero dizer para você, logo começando já, estou pregando já, não tem mais nada nesse mundo que me inspira mais do que sentar do lado da irmã Zezinha e ouvir 10 minutos de conversa com ela. Não tem nada que me inspira mais nesse mundo. Às vezes as pessoas chegam para mim: pastor, quais são os homens e mulheres que mais te inspiram nessa vida? Os livros que o senhor lê. Eu vou dizer para você, nada me inspira mais do que sentar do lado do irmão Ayrton essa semana e contar, ele me contar a história da Milena, da filha dele, daquilo que Deus tem feito na vida da filha do irmão Ayrton. E sabe, segura aí, essa semana o pastor Maurício me convidou para um café, e ele chega ali no shopping Baineiras, e ele chega com uma Bíblia desse tamanho, ele bota em cima da mesa. E ele me deu aquela Bíblia judaica, com o Velho e o Novo Testamento. Ele ficou 3 horas falando de Deus, e eu fiquei aprendendo, eu fiquei ouvindo. Irmão, você quer inspiração? É isso, essa casa, essa igreja é uma inspiração, meu amado. Não dá para você ficar fraquinho, raquítico, batendo um pratão de feijoada todo dia que você está aqui. Esse solo é santo, Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, falando e trabalhando em nossas vidas. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Oh Deus, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Irmãos, eu queria continuar falando aquilo que a igreja está falando e está vivendo, o Espírito Santo. Incrível como Deus nos move nesse sentido. Deus já tinha me dado essa mensagem. E ontem eu vim para a escola bíblica, vi para o espaço JA e ouvi aquilo que tem acontecido na igreja, logo lá na conferência. Eu posso dizer para os irmãos que há muito tempo eu não era tão impactado como eu fui na conferência. Aquilo que eu ouvi e aquilo que eu vi. E aí está a maravilha de Deus. Eu posso dizer novamente, irmãos, eu acho que essa conferência foi feita para mim. Deus olhou para mim, eu preciso dizer que eu amo esse cidadãozinho aí. Vem para o Brasil e participa dessa conferência. É a forma que Deus encontra para dizer que Ele me ama. E tem uma outra forma também. Eu já dei 2 abraços no irmão Eliseu Durães. Um milagre vivo. Encontrei ele na conferência, encontrei ontem de novo aqui na igreja. Dei um abraço do irmão Eliseu Durães. Outra razão de inspiração para a minha vida, um milagre vivo. Você quer que eu dê uma listinha para você? Eu posso fazer uma listinha daquilo que é inspiração para as nossas vidas, e muitas vezes você não consegue enxergar, porque você está olhando aí na cor do seu sapato, você está olhando para as estrelas e você não está vendo o que Deus tem feito do teu lado, e Ele já começou a fazer a hora que você saiu da tua casa, porque Ele tirou de lá, te trouxe aqui para você ouvir o que você vai ouvir agora, tá bom? Não de mim, dele próprio, amém? Eu sou apenas um instrumento pequenininho na mão dele para que Ele possa falar contigo, Ele já está falando. Lucas 29, 49, depois Atos 4, 31, diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os irmãos conhecem esse texto. Jesus havia ressuscitado e disse para os discípulos: vocês têm que evangelizar e levar o perdão a todo mundo. Começa em Jerusalém, depois vá para as outras nações. Jesus falava a respeito do Espírito Santo. Depois tem Atos 4, 31, diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha aí, no início do livro de Atos, nós vemos a manifestação do poder, a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, e nós vemos muitas características e sinais da descida do Espírito Santo, e uma delas é a ousadia com que eles falavam. Então nós vemos, Jesus diz que viria o Espírito Santo, isso significa ser revestido de poder, e isso significa ousadia. Você sabe, quando você olha para alguém, você fala assim: tal pessoa é corajosa, tal pessoa é ousada. Por quê? Porque ela faz coisas que a grande maioria não faz. Isso é ousadia. Eu quero falar contigo nessa oportunidade a respeito daquilo que te trouxe hoje aqui. Porque você levantou de manhã, tomou um banho, passou um perfuminho, penteou seu cabelo e veio para a igreja, porque havia uma voz dentro de você que dizia: você tem que ir para a igreja hoje. Mas existiam outras alternativas. Você podia almoçar com teu pai, com a tua mãe, com algum amigo, ir para viajar, aproveitar a emenda de feriado, mas há uma voz te dizia: vai para a igreja que eu quero falar contigo hoje. Foi assim ou não foi?
Eu quero falar a respeito daquela força, daquilo que está trabalhando dentro de você, que te faz ser diferente, porque você é diferente, você faz coisas que a grande maioria não faz. E ser diferente é se tornar uma pessoa diferente daquela que você era. E é essa ação do Espírito Santo em nossas vidas, nos fazer sermos diferentes. Eu pergunto para você, se você for te olhar no espelho hoje e tentar comparar com quem você era alguns anos atrás, quem você é hoje? Seguramente uma pessoa diferente do que você era antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Sim ou não? Quem concorda comigo? Você é hoje diferente? A ação do Espírito Santo do Senhor. E tem acontecido, esse irmão, vou contar algo que aconteceu com o irmãozinho, que já fez comigo isso mais de uma vez. Domingo passado eu preguei à noite, e eu estava descendo, fui descer por ali, aquele irmãozinho estava parado ali, e ele pegou, me deu um abraço, ele falou: pastor, o senhor lembra quando o senhor for lá na clínica Neemias pregar? Lembro. Pastor, eu lembro de uma frase que o senhor disse, que se você faz aquilo que sempre fez, você será aquilo que sempre foi. Pastor, faz mais de 10 anos que eu estou limpo. Eu não sei se você conhece, se você já visitou uma clínica de recuperação, mas normalmente quando alguém vai para uma clínica de recuperação, ela vai porque ela está no pó da rabiola. Ela já chegou no fundo do poço, não é, Ayrton? Não tem mais jeito, a pessoa não tem mais jeito, ela vai para a clínica, ela chega lá destruída. E de repente eu olho para a face desse irmão. Eu olho para esse irmão, o sorriso que ele tem no rosto, eu vejo aquilo que o Espírito Santo fez na vida dele. Eu vejo que aquilo que o Espírito Santo o tornou, um servo de Deus valente, e você olha para o semblante dele, seguramente uma pessoa totalmente diferente daquela que pôs o pé naquela clínica. E o Ayrton me contava tantas experiências, eu tenho certeza que existem inúmeras, dezenas, centenas de pessoas que foram alcançadas e tocadas pelo Espírito Santo de Deus. E o meu tema da mensagem desta manhã é: antes e depois do Espírito Santo. E existem 2 objetivos com essa mensagem. Primeiro, que você entenda a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Em segundo, segura aí. Se você, ao olhar para o espelho, você não é aquela pessoa que você gostaria de ser, e se você não é aquela pessoa que você sabe que Deus gostaria que você fosse, hoje uma janela se abre, uma porta se abre, para que você aproveite essa oportunidade e saia daqui hoje, sendo aquela pessoa que o Senhor Jesus Cristo quer que você seja. Amém? Amém? Eu quero usar o exemplo de um homem para falar a respeito dessa ação do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar a respeito de Pedro, um pouquinho de Pedro. Jesus, antes de ser preso, chegou para Pedro, chamou Pedro: eu quero ter uma conversa contigo. Falou assim para Pedro: olha, eu estou orando para que a tua fé permaneça e para que você não esmoreça. Pedro olhou para Jesus: mas Jesus, por quê? Como dizendo assim, eu não preciso disso. Jesus, eu vou contigo até a morte. Foi o que Pedro disse, mas Jesus sabia que não ia. E Jesus olhou para ele e falou: Pedro, segura aí, baixa a bola, porque hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o que aconteceu? Jesus foi preso e de repente está lá Pedro. Pedro havia vivido todos esses anos, 3 anos de ministério de Jesus Cristo ao lado de Jesus. Jesus era a sua âncora, a sua estabilidade. O mestre estava lá. Então Pedro se sentia confiante, mas de repente o mestre não estava mais. O mestre tinha sido preso. Jesus havia sido preso e provavelmente seria morto, e Pedro sabia disso. Então Pedro pensou o seguinte: do mesmo jeito que prenderam Jesus e vão matá-lo, vão me prender e eu vou morrer. Pedro começou a ser dominado pelo medo. E essa foi a razão pela qual Pedro negou a Jesus 3 vezes. Diz o texto que depois que o galo cantou, ele olhou para Jesus, ele entendeu aquilo que ele tinha feito. Mas na verdade, o que acontecia com Pedro? E Jesus sabia. A verdade era que Pedro não estava preparado para aquele momento de instabilidade e desconforto que ele viveria. Pedro estava bem, ok, do lado de Jesus, tudo bem, tudo bom, as coisas controladas, mas de repente o instável, o inesperado aconteceu. E aí Pedro mostrou quem ele era, e normalmente é assim que acontece comigo e contigo em nossas vidas. O verdadeiro eu, ele aparece nas horas de instabilidade. O verdadeiro eu vem na hora que as ondas estão bravas, estão violentas, estão movimentadas. A hora que você se sente sozinho e desconfortável é que o verdadeiro eu aparece. E de novo, eu vou repetir: Pedro não estava preparado para aquilo que iria acontecer. E Jesus sabia disso.
Tanto sabia que o que Jesus fez? Jesus já havia alertado os discípulos em relação àquilo que eles preparavam. Mas antes de falar disso, eu não posso esquecer de uma coisa, fazer uma pergunta para você. Se a partir de amanhã você viver uma situação totalmente inesperada na tua vida, inesperada, difícil, que cause desconforto e instabilidade na tua vida, você estaria ou está preparado para aquilo que a vida pode te trazer? Porque isso é natural, que a gente viva instabilidades. Eu disse isso domingo passado. Se tem uma certeza na nossa vida, é que a gente vai perder coisas e pessoas nessa vida. Então a gente tem que estar preparado para ela. E a questão e a pergunta é: você está preparado? Pedro não estava. Mas de repente, o que faz Jesus? No texto que nós lemos, Jesus sabia que não só Pedro, como os demais apóstolos, não estavam preparados para aquilo que viria. E Jesus chegou para eles e disse: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus sabia que os discípulos, apóstolos como Pedro, precisavam se preparar, e o Espírito Santo seria o caminho para essa preparação. E a gente vai lá para Atos capítulo 2, como eu disse há pouco, nós vemos a descida do Espírito Santo, nós vemos os discípulos reunidos, e eles começaram a falar em línguas que as pessoas até acreditavam que eles estavam embriagados. Começou uma festa, sinais da presença do Espírito Santo, e de repente Pedro começou a falar, Pedro começa a abrir a boca, e diz lá um texto, Atos capítulo 2, verso 38 e 41, veja o que aconteceu como consequência da descida do Espírito Santo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejai batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí o verso 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Você está entendendo o que aconteceu aqui? Você conseguiu pegar aí as coisas, começou a entender? De repente um Pedro acovardado, com medo, chegou alguém, um cidadão para ele, quando Jesus foi preso, uma pessoa, chegou para Pedro e falou assim: você não é aquele que estava junto com Jesus? Ele falou: eu não. Aí passou mais um instante, chegou outra pessoa e perguntou para Pedro: ei, você estava ali com Jesus? Não, e isso aconteceu a terceira vez também. Mas de repente, vem o Espírito Santo, eles ganham ousadia e coragem, e de repente Pedro começa a abrir a boca. Presta atenção, meus irmãos, parece que a gente está falando de outra pessoa, parece que surgiu um Pedro, um novo personagem, foi colocado na Bíblia, e tem um Pedro da negação, e tem um Pedro da pregação. Consegue entender? Ou de repente você pensa assim: não, pastor, foram anos de experiência na vida de Pedro, e ele se tornou um pregador. 50 dias, dizem os historiadores, entre a negação e a pregação, entre o Pedro de antes, entre o Pedro depois. Duas pessoas totalmente diferentes, uma com medo, acovardado, a outra corajosa, uma com medo de falar para uma pessoa, e uma de repente falando para milhares de pessoas. Diz aí que a primeira pregação de Pedro foram 3.000 almas salvas. Aí eu pergunto para você: como é que pode uma pessoa que tem medo de pregar, de falar de Jesus para uma pessoa, de repente passa alguns dias e está pregando para milhares, e se torna quem foi, um personagem tão importante, um homem tão importante na história da igreja, e tanto é que nós estamos falando dele até o dia de hoje? Por quê? Ação do Espírito Santo. Você tem o antes e você tem o depois, mudança, completamente diferente, é outra pessoa. Aí você para pensar: mas pastor, qual era o problema daquele Pedro que estava com Jesus? Preste atenção nisso, talvez seja o ponto mais importante dessa mensagem. Qual é o problema daquele homem que andou 3 anos com Jesus e de repente nega Jesus? Qual é o problema daquele homem que viu milagres, manifestações, ouviu o mestre durante 3 anos e de repente faz aquilo que era contrário à vontade do Pai e simplesmente se acovarda? Eu vou dizer para você, meu amado, Pedro estava convencido, mas não estava convertido. Conseguiu me entender? Pedro estava convencido, mas não estava convertido. Eu quero provar para você que, na verdade, não sou eu que estou falando nenhuma heresia, estou repetindo aquilo que a Bíblia fala. Está lá em Lucas, verso 22, 31 e 32.
Olha o que Jesus fala para Pedro antes de ser preso e morto. Disse também o Senhor: Simão, Simão, que é Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te... O que mesmo? Eu até olhei para trás para ver se na versão aqui da igreja, da Bíblia, é igual a minha, porque vai que a minha Bíblia está errada. Não é que o pastor Maurício me deu. Mas está escrito converteres. Espera aí. E quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então, espera aí, alguma coisa faltava para Pedro. Faltava se converter, eu vou explicar para você. Calma, não cai da cadeira ainda. Se você vai procurar no dicionário, vai entender essa palavra conversão. Converter significa mudar uma coisa para outra. Significa substituir uma coisa por outra. Significa transformar uma coisa por outra. Então, meu amado, entenda uma coisa. Pedro precisava o quê? Ser transformado. Pedro necessitava ser mudado. Pedro necessitava substituir o Pedro medroso por um Pedro ousado. Então entenda uma coisa muito importante que eu vou dizer para você. Quando nós encontramos a Jesus, encontrar a Jesus te convence, mas é a ação do Espírito Santo que te transforma. Vou repetir se você não entendeu. Encontrar a Jesus te convence, mas é a ação do Espírito Santo que te transforma. Você consegue entender, meu amado? Muitas pessoas vêm para a igreja, assistem um culto maravilhoso, tem um apelo, elas dizem, aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador, e elas pensam o seguinte: agora a minha vida está feita, a obra salvífica está concluída na minha vida, fui salvo por Jesus Cristo. Mas o triste engano é que a obra salvífica não termina no dia que você aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Ela começa no dia que você aceita a Jesus como seu Salvador. E a obra salvífica continua com a ação do Espírito Santo sobre a tua vida. Consegue entender? Sim ou não? Amados, é o Espírito Santo que efetua, que realiza essa mudança e transformação nas nossas vidas. Agora presta atenção, segura aí. Agora talvez você caia da cadeira. Muitos estão nas igrejas andando com Cristo. Estão convencidas, mas não andam com o Espírito Santo. Não estão transformadas. É por isso que muitas vezes você pode olhar para o pastor Alessandro, a pastora aqui está pregando muito bem, bonitinho. E daí você dá 2 horas, você vai me olhar em algum lugar aqui em Jundiaí, eu vou te escandalizar. Por quê? Porque eu estava andando com Cristo, mas eu não estava andando com o Espírito Santo. Você me viu na rua e eu estava negando a Cristo, negando aquilo que o Evangelho diz, fazendo o contrário daquilo que Deus me pede. Por quê? Porque eu andava com Cristo, eu sou convencido. Eu até prego a respeito disso, mas eu não fui transformado pelo Espírito Santo de Deus, meu amado. Existe uma diferença muito grande nisso, e nós precisamos entender e viver essa verdade em nossas vidas. Muitos querem abraçar a missão que o Senhor Jesus Cristo, mas não querem abraçar a preparação que Ele tem preparado para nós. Eu vou pedir para os irmãos mostrarem 2 versículos, um deles a gente já leu. Eu pedir para os irmãos colocarem os versículos juntos, Marcos 16:15 e Lucas 29, Lucas 24:49. 2 juntos, olha, 2 ordens de Jesus Cristo, presta atenção, olha aqui, 2 ordens de Jesus Cristo. Jesus disse, depois de ter ressuscitado, chegou diante dos discípulos, disse o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Em outra passagem bíblica, depois de ressuscitar, ele vai lá e fala: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Espera aí, pastor, 2 ordens conflitantes aí, tem um problema, deu B.O. Jesus fez confusão. Uma ele manda ir, na outra ele manda ficar. Espera aí, que história é essa? Ide por todo mundo é uma ordem para a missão. Ficar em Jerusalém é a ordem da preparação. As 2 ordens são de objetivos distintos, são diferentes, mas elas não podem andar separadas, elas têm que andar juntas. Para você efetuar a missão, você tem que se preparar.
Você tem que receber, ser revestido pelo Espírito Santo para ser preparado para executar, efetuar a missão que Deus tem preparado para mim e para você. Está me acompanhando? Será que Jesus se confundiu? Mas tem muita gente que quer abraçar a missão, mas não quer abraçar a preparação. Perguntinha para vocês. Se eu chamo você aqui agora e te dou um jaleco, um avental branco e um estetoscópio, e você coloca no pescoço, e eu te levo lá no Hospital São Vicente e digo aí, ó, entra aí nos corredores do São Vicente. Aí você começa a andar dentro dos corredores do São Vicente, no Hospital São Vicente aqui em Jundiaí. Eu pergunto para você, um avental branco e um estetoscópio no teu pescoço te faz um médico? Sim ou não? Me ajuda aí mais alto. Anos de faculdade e residência, sim, te fazem um médico. Mas não um avental branco e um estetoscópio. Mas de repente você se sinta feliz, contente, porque você está no hospital, alguém vai falar, oh, bom dia doutor, bom dia doutora, bom dia doutor, bom dia doutora, e você vai se sentir bem com aquele jaleco branco. Mas espera aí, você quer missão e você não quer preparação, meu amado. Há um texto bíblico, está lá em Atos capítulo 19, que narra aquilo que acontecia com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, as pessoas pegavam as roupas de Paulo, o lençol que ele dormia, e levavam para os enfermos. E quando os enfermos tinham contato com as vestimentas de Paulo, eles eram curados. E de repente, diz aí o texto, lá em Lucas 19, você lê em casa, desculpa, Atos 19, diz o texto que um grupo de judeus viam que Paulo expulsava os demônios, eles fizeram o seguinte, eles foram até um demônio, e eles disseram o seguinte, olha, em nome de Jesus que Paulo prega, sai demônio. O demônio pegou, olhou para a cara daquele cidadão e falou, ó, Jesus eu sei quem é, e Paulo eu já vi falar, mas vocês eu não sei não. Diz o texto que o demônio deu uma surra naqueles cidadãos, e eles saíram nus, a Bíblia diz nus, sabe o que é pelado? Sem roupa. Eu imagino que saíram tudo descabelado, ferido, sem roupa, porque humilhados e apanharam do capeta. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer ser um instrumento para levar salvação para a tua família, para a tua casa, para de ser escândalo na tua família. Para de chegar ferido, descabelado, cheio de unhada, de chegar nu com as suas nádegas de fora e a tua família olha para você e fala assim, você quer falar de Jesus? Você quer me levar para a tua igreja? Olha para a tua vida. E eu pergunto para você, que vida você tem mostrado, meu querido? Qual é a transformação? Você quer ter uma missão de levar salvação para a tua vida, para o teu lar, mãe para os teus filhos, pai para os teus filhos, filho para os teus pais? Mas você tem apanhado do capeta, meu amado. Por quê? Porque falta preparação, porque você não foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Se alguém quiser jogar uma cadeira na minha cabeça, eu não vou ligar, eu vou entender. Ninguém jogou ainda, então tá bom. Amados, se você vem falar comigo aqui antes do culto e vem me cumprimentar, se você pegar na minha mão, você vai ver que eu estou sempre gelado. Porque não foi assim, minha irmã me cumprimentou. Eu até disse para um grupinho de adolescentes que veio me escoltando, desde lá da entrada até aqui para ter os textos de hoje. Eu falei, eu sempre fico preocupado quando eu subo nesse lugar. Porque eu temo e tremo diante da minha responsabilidade quando eu estou nesse lugar. Mas eu aprendi uma coisa com o pastor Maurício, que ele disse há muitos anos atrás, e eu nunca mais esqueci, falei isso até na Europa. Pegar esse microfone, subir aqui no púlpito e pregar, não sei se o senhor lembra que o senhor falou isso, é a parte mais fácil do ministério pastoral. A parte difícil é tudo que acontece depois. Então deixa eu dizer uma coisa para você, o meu ministério pastoral é a minha vida. Não é 45 minutos que você está me vendo e me ouvindo agora, eu agradeço por você ter paciência de me ouvir, a oportunidade que a igreja me dá. Não é, o meu ministério não são 45 minutos aqui, o meu ministério é minha vida. Então, meu amado, você tem um ministério diante de Deus, seja o ministério de louvor, introdução, não sei o que você faz aqui na igreja, nós temos tanta coisa bonita para fazer aqui, é tão lindo ver aqueles 500 voluntários trabalhando na conferência, sorrindo, aquele dever aquela alegria de dever cumprido, que lindo, meu amado, mas entenda, o teu ministério é a tua vida. Não adianta você estar aqui desempenhando um papel, dando um sorriso para mim, como me cumprimentando na hora que eu estou entrando aqui, mas a tua vida não reflete aquilo que Deus quer para a tua vida. Conseguiu me entender? Ninguém jogou uma cadeira em mim ainda, pastor. Que bênção, glória a Deus. Sabe por que eu acho? Porque vocês estão estudando tanto a respeito do Espírito Santo, que eu tenho certeza que aquilo que eu estou falando
Não é novidade para você. Eu tenho certeza que você sabe o que eu estou falando. Eu, na verdade, estou confirmando e indo na sequência daquilo que vocês têm estudado. Mas a beleza, meu amado, a beleza do Espírito Santo é que ele pega um vaso pequeno, um vaso feio, pequenininho, sujo, e ele transforma aquele vaso num instrumento da pregação do Evangelho. E de repente a gente pega, a gente olha para um especialista em minhoca, é outro nome para pescador, que é Pedro, que é um especialista em minhoca, e faz ele um grande pregador. Ele começa a abrir a boca, e 3.000 almas são salvas, e de repente 3 milhões em todo o seu ministério, e pessoas até hoje estão sendo salvas por esse especialista em minhoca, que Jesus olhou para ele, o Espírito Santo o encheu e continuou trabalhando, e ele foi transformado num Pedro que foi usado, meu amado. Dá uma salva de palmas para Jesus. E se a gente for olhar para Paulo, Paulo diz, né, em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Isso soa como um hino na minha mente, é como uma canção. Eu amo esse versículo. Paulo fala de transformação. Paulo fala daquilo que o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas, e você é prova disso. Muitos chegaram drogados aqui, acabados, e Deus transformou. Muitos chegaram com seu casamento acabado, destruído, e Deus restituiu. Muitos chegaram com a sua vida financeira destruída, e Deus abençoou. Muitos chegaram em depressão, acabados, e hoje vivem uma vida feliz diante do Senhor. É ou não é? Então ninguém aqui vai dizer que eu estou mentindo. Alguém vai dizer que eu estou mentindo? Não, porque você é prova disso. Estou falando de você. Quando eu digo que a minha maior inspiração é sentar do teu lado e ouvir o teu testemunho, porque você é somente mais uma prova daquele Deus que eu sirvo. Quando eu converso contigo e vejo o Deus que atua na tua vida, meu amado, eu digo glória a Deus, porque esse é o Deus que eu conheço, e esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus da transformação, meu amado. Mas olha para Paulo. Paulo ia para Damasco para prender alguns cristãos, estava encarcerando todo mundo, odiava o cristianismo, e de repente ele dá de cara com Jesus, ele vai ao chão, e Jesus fala: Paulo, por que me persegues? Ele fala: quem é, Senhor? Sou Jesus. Aí Paulo levanta tudo empoeirado, tonto, não enxergava nada. Diz o texto que ele vai para Damasco, fica 3 dias, cego, não bebe, não come. Paulo vai para o limbo. O que é o limbo, pastor? É um lugar que você fica perdido. Paulo não sabia qual era o nome dele, o sobrenome, o endereço, se ele ia, se ele ficava, o que ia ser da vida dele. Porque imagina, tudo aquilo que ele acreditava, aquilo que ele vivia, ele viu que estava errado. Não era aquilo que Jesus representava. Alguma coisa deu um nó na cabeça dele, ele ficou pensando assim: e agora? O que é isso? Tudo aquilo que eu vivi na minha vida, tudo aquilo que eu aprendi, de repente vem Jesus diante de mim e diz: me traz uma verdade tão grande que destrói tudo aquilo que eu havia acreditado em toda a minha vida. E ele começa a pensar assim: o que eu faço com isso? Paulo ficou 3 dias pensando: o que eu faço com isso? Se eu vou, se eu fico, se eu levanto, se eu deito, se eu corro, se eu paro, se eu caminho. Eu imagino que a cabeça dele ficou assim. Quem já viveu um turbilhão? Não é que você vai deitar, você acorda de madrugada e não consegue dormir, porque está tudo assim. Deus, e agora? Deus, e agora? Deus, e agora? O que eu faço, Deus? O que eu faço? 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 E aí o que aconteceu? Deus mandou um cidadão na casa onde Paulo estava. Está lá o texto, Atos 9, verso 17 e 18. Um cidadão chamado Ananias. Diz o texto assim, ó: e Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Cheio do quê? Cheio do quê? E veja o que aconteceu. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Presta atenção numa coisa, isso é muito importante. No momento que Paulo foi cheio do Espírito Santo, as escamas que estavam nos seus olhos caíram. E aquilo que Paulo passou a ver, depois daquele momento, foi totalmente diferente daquilo que ele viu em toda a sua vida. O Espírito Santo veio até Paulo e pôde dizer: Paulo, a partir de agora, você vai fazer o A, depois você vai para o B, depois você vai para o C, depois você vai para o D, depois você vai para o E, depois você vai para o F. Eu quero entender, meu amado, e acredito que se o Espírito Santo não fosse levado até Paulo, talvez Paulo tivesse mantido toda a sua vida no limbo, sem saber o que Deus queria da vida dele. Me ouviu ou não? Se não fosse a ação do Espírito Santo, a imposição das mãos de Ananias naquele dia,
Paulo poderia ter permanecido sem saber o que Deus queria como ministério para a vida dele. Você está me entendendo ou não? Talvez você nunca deu atenção para aquilo que aconteceu nesse momento. Mas a ação do Espírito Santo delineou aquilo que Deus queria para a vida de Paulo. E diz o texto, depois de Atos, você começa a ler, que as pessoas viam Paulo, depois que ele saiu daquela casa, que ele começou a enxergar, que ele pregava e falava desse Cristo. As pessoas, a Bíblia usa esse termo, as pessoas ficaram perplexas, surpresas, confusas, meio doidas, porque, peraí, não é esse aí que falava contra os cristãos? Não é esse aí que perseguia os cristãos? Não é esse que veio aqui para prender os cristãos e agora está falando de Cristo? Peraí, o que aconteceu? Endoideceu? Bateu a cabeça? Fez alguma... O que aconteceu? Ficaram perplexas. E eu pergunto para você, o Espírito Santo de Deus espera que você deixe pessoas perplexas na sua casa, na sua família, no teu trabalho. As pessoas têm que olhar para você e falar, peraí, você não é aquele que era aquela pessoa e agora é diferente? O que aconteceu com você? Bateu a cabeça? Fizeram uma lavagem cerebral contigo? O que tem naquela igreja? Está cheirando alguma coisa diferente naquela igreja? Porque você não era assim. Irmãos, se é isso que o Espírito Santo faz na minha vida, dentro da igreja, me fazer diferente, deixar os outros perplexos, eu quero cheirar isso que tem dentro da casa do Senhor. Eu quero sair daqui todo cheirado, eu quero sair daqui todo cheio daquilo que o Espírito Santo quer fazer na minha vida, para me fazer diferente, para me fazer levar essa perplexidade na vida das pessoas. E talvez você olha para mim, você está olhando para mim aí, você está falando assim, pastor, olha, na Paulo tudo bem, Pedro tudo bem, mas minha vida não, pastor, porque é muito difícil, pastor, mudar minha vida já está tão torto, não tem como desentortar, pastor. Eu me lembro, eu já contei essa história, os irmãos sabem que eu gosto de histórias. E eu me lembro que eu já contei essa história aqui de um pastor ex-alcoólatra. O Senhor salvou e ele saiu do alcoolismo e virou pastor do evangelho. E um dia ele estava em praça pública pregando a respeito do evangelho, e ele usava o texto quando Jesus transformou a água em vinho, bodas de Caná da Galileia. E estava lá pregando que Jesus transformou água em vinho, poderia transformar a vida das pessoas, e um cidadão lá na praça pública levantou a mão e falou, eu não acredito nisso aí não. Eu quero, Senhor pregador, que o Senhor me prove que Jesus transforma a água em vinho. Parou, irmãos, parou. Até as pombas, sabe aquelas pombas que tem nas praças que ficam voando? As pombas pararam e viraram e ficaram olhando aquilo que o pregador ia dizer. O pregador olhou bem sério para aquele cidadão, com a expectativa de todas as pessoas. Ele olhou e falou assim, eu não sei como Jesus pode transformar a água em vinho, mas uma coisa eu sei. Na minha casa, Ele transformou a pinga em pão, a incredulidade em fé, as brigas em amor, e o farrapo de homem que eu era num pregador do evangelho. Então Ele pode transformar, meu amado, Ele pode transformar a tua vida, Ele pode transformar quem você é, Ele pode transformar a tua vida. E eu já terminei minha mensagem. E eu quero dizer uma coisa para você. Você olha para mim e fala, pastor, eu quero esse Deus aí. Minha casa está faltando pão e está sobrando pinga. Está sobrando briga e está faltando amor. E eu estou mais para o farrapo do que para o pregador. Tem problema não, amado. Tem problema não. Deus está dizendo uma coisa para você. Eu não sei se você conhece, nós temos um livro aqui na igreja do pastor Jorge, que chama Inundação das Águas. Ele basicamente, ele narra, ele trabalha em cima de uma história, de um fato que está lá em Ezequiel capítulo 47, presta atenção. Jesus dá uma visão para o profeta Ezequiel. Ele está em um determinado lugar, num templo, e chega um homem, esse homem é a representação do Senhor Jesus Cristo. E debaixo desse templo, sai como um rio de águas. Presta atenção, isso vai mudar a sua vida. Esse homem faz um convite ao profeta Ezequiel. Ele diz assim, você quer entrar nessas águas? Essas águas representam tudo aquilo que é espiritual, a ação do Espírito Santo em tua vida. E ele faz uma pergunta a esse homem, o Senhor Jesus Cristo, Ezequiel, você quer entrar nessas águas? E aquele homem mede lá 500 metros, e Ezequiel começa a pôr o pé naquelas águas. E ele vai, e a água chega até o seu calcanhar. E aquele homem diz, Ezequiel, você quer continuar entrando nessas águas? E ele mede mais 500 metros e Ezequiel continua andando. E de repente a água chega em seus joelhos. E aquele homem continua aquele convite, persiste no convite e diz, Ezequiel,
Você quer continuar entrando nessas águas, ele mede mais 500 metros de água, agora bate aqui. Mas aquele homem não para, e ele mede mais 500 metros e faz esse convite a Ezequiel para continuar entrando naquela água. E nessa visão, Ezequiel, de repente, ele conta que ele chega um momento em que não tem mais pé. Ele tem que nadar, porque as águas eram muito mais profundas. Isso tem uma simbologia muito grande. Não tocar os pés no solo, e estar à mercê das águas, é não ter mais controle das nossas vidas, é colocar o controle na mão do Espírito Santo de Deus. Deus te faz um convite hoje, como fez ao profeta Ezequiel: saia das águas rasas e venha para águas profundas. Eu estou respondendo a pergunta que você fez, você não. Você fez para o Espírito Santo, não foi para mim, mas eu estou respondendo, porque Ele me falou para te responder. Ele me falou o seguinte: você quer mudança? Sai das águas rasas e vem para águas profundas. Tenha experiência, busque o Espírito Santo de Deus, viva no controle dEle, deixe Ele trabalhar na tua vida. Ontem eu falava com os jovens, e eu falava da cultura do mundo e da cultura do reino. E eu dizia aos jovens que a única forma de nós vivermos a cultura do reino é dizer não ao mundo. E para dizer não ao mundo, você tem que dizer sim a Deus. É dizer ao Pai, veja, isso não é fácil, isso é difícil. É dizer o seguinte: você precisa deixar o teu eu morrer, para o eu dele viver. Não é fácil, isso é difícil. Dizer não às suas vontades, aos seus hábitos e costumes, para viver uma nova realidade, viver uma nova vida. E é isso que o Senhor quer para a tua vida hoje. Eu queria te convidar para ficar em pé. O que Deus quer para você hoje? Eu disse no começo dessa mensagem, que existiam dois objetivos. O primeiro é que você entendesse a ação do Espírito Santo. Você entendeu já? Que o Espírito Santo vai transformar a tua vida, para que você deixe de ser convencido, apenas um convencido, para ser um convertido, transformado, mudado. E o outro objetivo é que, se você olhar no espelho, não seja a pessoa que você gostaria de ser, que você não saia daqui hoje sem se tornar essa pessoa. E eu quero fazer um convite para você. É uma janela que se abre, uma porta que se escancara para você agora, para você buscar essas águas profundas. E nós vamos estar orando por você. Você vai sair do teu lugar, se você quiser. Você vai vir aqui à frente para nós orarmos por você. Você quer águas profundas na tua vida? Não tem muito tempo, que o culto está acabando já. Era para acabar às 11h40. Me deram mais 6 minutos. Eu já estou usando 6 minutos, 7 minutos. O culto está acabando. Eu vou embora para casa, eu entreguei meu recado. Agora, se você quiser uma experiência profunda com Deus, eu faço um desafio para você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. E eu tenho uma coisa para contar para você. Sabe, uma coisa muito séria para contar para você, que Deus me falou quando eu preparava essa mensagem. No começo eu não entendi. Eu não vou insistir para vocês virem não, hein, porque o meu recado está dado. A coisa é contigo e Deus agora. Eu não tenho que fazer mais nada, porque aí é o Senhor que faz. Eu já fiz o meu trabalho. É Ele que está fazendo o dele agora. Então veja, ó, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me disse o seguinte: você tem que ser Ananias para esse povo. E de repente eu pensei assim, pastor, mas Deus, eu pensei Ananias e Safira, que o pastor Maurício falou agora há pouco, mas peraí, como é que eu vou, o que é isso? De repente eu fui preparar a mensagem, eu fui entender que Ananias era esse. Era aquele Ananias que levava a ação do Espírito Santo na vida de Paulo. Então você quer, meu amado? Você quer sair de águas rasas para ir para águas mais profundas. Essa é a tua oportunidade. É tão natural você chegar para as pessoas e perguntar assim: você quer mudança na tua vida? As pessoas dizem: eu quero mudança. Ah, como eu queria que o meu marido mudasse, que os meus filhos mudassem, que o meu lar mudasse, que o meu emprego mudasse. As pessoas sempre querem mudança nas suas vidas, mas a grande maioria não quer mudar. Elas querem mudança, mas elas não querem mudar, porque o seu eu muitas vezes é maior do que o eu ou o querer de Deus, a vontade de Deus na vida delas. Você consegue me entender? Lá na conferência, eu já terminei minha mensagem, já falei, né? Deixa eu fechar aqui, porque senão daqui a pouco vocês cortam o meu microfone, tá? Eu estava lá na conferência, eu estava lembrando daquilo que Deus fez na minha vida, né? Das marcas que o Espírito Santo deixou na minha vida.
E eu me lembro que há 40 anos atrás, 4 décadas atrás, eu me lembro que nós tivemos um retiro espiritual aqui da igreja, lá no colégio técnico. E daí o pastor Jorge pregava de manhã, à tarde e à noite, sempre levava um livro novo e a gente estudava aquele livro. E nos intervalos a gente não queria saber de comer nem beber, a gente queria ficar louvando. E eu me lembro daquele grupinho que se juntou lá no palco do colégio técnico e tinha um cidadão lá que tocava um pandeiro. E eu me lembro, irmãos, que o fogo desceu. E eu só lembro daquele pandeirinho rodando assim, ó. Aquilo não sai da minha mente. O homem do pandeiro é o pastor Roberto, vocês sabem, né? Eu me lembro há quase 40 anos atrás também, um retiro que nós tivemos em Campo Limpo Paulista. E Deus deu uma manifestação de poder tão diferente para a gente. Eu me lembro de um jovem, um pouco mais velho que eu, mas também jovem, eu era adolescente, ele era um pouquinho mais velho que eu. Ele chama Maurício, eu não sei se vocês conhecem ele. Está na igreja até hoje, virou pastor. Eu sei que eu grudei na mão daquele jovenzinho e de repente a manifestação de poder veio sobre nós, o Espírito Santo do Senhor nos encheu e a gente começou a rodar naquela grama. Não sei se o pastor lembra, pastor. A gente rodava e tiveram que chamar uns 15 irmãos bem fortes para parar aqueles 2 moleques de rodar no poder do Senhor Jesus Cristo. São marcas. Não importa onde eu esteja hoje, onde eu viva. Sabe, não importa onde eu esteja nesse mundo, eu olho para mim e eu sou essas marcas, as marcas do Espírito Santo. Eu sou aquele que o Senhor construiu, eu sou aquele que foi marcado por Deus. Então quando alguém olha para a minha vida espiritual, é isso que vale. E o Senhor, quando olha para mim, não olha aquilo que eu tenho, o sapato que eu estou usando, a cor da minha calça, do meu paletó. Não é isso que Deus olha. Ele olha para as minhas marcas e Ele está olhando para as tuas marcas. Ou melhor, Ele quer te marcar nessa noite. Ele quer te marcar nessa noite. Ele quer marcar a tua vida, marcar a tua eternidade, para que você seja um eu depois do Espírito Santo. Amém? Eu vou pedir ao pastor Clóvis orar, para que você efetivamente seja marcado pelo Espírito Santo nessa noite. Ora, pastor. Pai, nós estamos aqui nesse ambiente de graça, esse ambiente da manifestação do Teu Espírito. As pessoas não vieram aqui por qualquer razão, eles vieram aqui pela razão mais importante. Nós queremos ser guiados, conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Em qualquer ambiente, em qualquer situação que a gente esteja, se seja um momento fácil ou difícil, nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós precisamos do Espírito Santo. Espírito Santo, vem sobre esse que veio aqui específico, de uma forma específica, Pai, mas venha também sobre toda a igreja, sobre as pessoas que estão pela internet. Nós oramos por essas pessoas. Senhor Jesus, eu profetizo que o Espírito Santo vai incomodá-los de noite, de madrugada, durante o dia. O Senhor vai falar com eles, Senhor, daquilo que eles têm que fazer, da forma para viver, ó Deus, na liberdade e no poder do Espírito Santo. Por isso, sopra, Espírito, sopra sobre esse lugar, sopra sobre essas pessoas. Rambalicossá. Sopra, Jesus, sopra, sopra, Espírito Santo, sopra, 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 sopra sobre este povo. Vem, Espírito, rebaia sua, venha como um fogo poderoso, Senhor, tomando conta, aleluia, Jesus, tomando a direção, tomando o controle dessa vida. Pai, venha o teu reino sobre eles. Venha, Espírito Santo, venha, Espírito Santo, venha, Espírito Santo, venha, Espírito Santo. Você levante as mãos e peça isso. Venha, Espírito Santo, venha, Espírito Santo, venha, Espírito Santo, venha, Espírito Santo. Grita isso: eu quero, Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Oh, glória ao Teu nome, Jesus. Visita essas pessoas com poder e com graça. Visita de maneira poderosa. Quem precisa do Espírito Santo, levante as mãos e diga isso: eu quero, Espírito Santo. Eu Te quero, Senhor. Eu preciso de Ti. Sopra, Espírito Santo, sopra
Sopra, sopra, sopra. Aleluia. Aleluia. Tem crente aí, diga amém. Quem quer o Espírito Santo, diga amém. Não esqueça que quem recebe o Espírito Santo sai pregar o Evangelho. Quer saber se você tem o Espírito Santo? Se você tem vontade de falar de Jesus, é porque você tem o Espírito Santo. Você tem vontade de pregar o Evangelho, porque o Espírito Santo está na sua vida. Eu preciso pregar o Evangelho, não é no púlpito, é no dia a dia. Tem alguém que está precisando ouvir de Jesus, e você vai falar de Jesus para ele, porque você tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Quem amou a palavra igual a eu, dá uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus, espero que você tenha sido tremendamente abençoado por esta palavra, por esta mensagem. E se você sentiu Deus falar com você, comenta aqui, deixa aqui nos comentários aquilo que Deus tocou ao seu coração. E nesse canal da Casa de Deus tem programação para todas as faixas etárias para abençoar a sua família num todo. Acesse aqui os demais vídeos, seja abençoado por Deus, não se esqueça de compartilhar. Um beijo no coração e até a próxima.